Olá pessoal, vamos tratar de mitos e verdades sobre a osteogênese imperfeita. Eu pergunto e o Victor responde. Vamos lá? A osteogênese é uma doença genética. Verdade. A osteogênese imperfeita é uma doença rara e sem cura, de origem genética provocada por uma falha no colágeno. O colágeno é o tecido formador do osso. Isso resulta numa estrutura óssea extremamente frágil, sujeita a fraturas contínuas, inclusive no período intrauterino, ou seja, durante a gestação. Daí ser chamada popularmente como a doença dos ossos de vidro ou doença dos ossos de cristal. Certo? Vamos à próxima. Bebê com OI deve ser carregado em um travesseiro. Isso é mito. Existem técnicas de manejo e precauções para carregar um bebê com OI no colo. É sempre melhor para a criança ser tocada e ajudada a se movimentar sozinha, na medida do possível, é claro. Imobilidade aumenta a perda óssea e diminui a massa muscular, levando à fragilidade óssea e, consequentemente, a mais fraturas. Próxima. Pacientes com osteogênese podem fazer exercícios. É verdade. Assim que possível, incentive uma gama completa de exercícios, incluindo natação e levantamento de peso. O exercício pode variar de acordo com as possibilidades do paciente. Isso agora é muito importante. Procure um profissional da área, de preferência um com experiência em pacientes com OI, e peça orientações. Me refiro aqui a fisioterapeutas ou preparadores físicos. Muito cuidado na escolha desse profissional. Quanto mais cedo você o fizer, ou seja, os exercícios, melhores serão as chances do paciente se desenvolver com menos dificuldades. E aí, nesse caso, eu falo por experiência própria. Há 5 anos eu faço fisioterapia 4 vezes por semana e os resultados são excelentes. Pode confiar. Próxima. Existe mais de um tipo de osteogênese imperfeita. Verdade. O número exato de tipos é difícil de se estabelecer, variando em torno de 15. Em 1979, portanto, há 42 anos, o professor de medicina genética de Sydney, na Austrália, David Silence, liderou um grupo de pesquisas que estabeleceu 4 diferentes tipos de osteogênese. Esse estudo serviu de base para se começar a entender as várias nuances da doença e ele perdura até os dias atuais. Com o passar dos anos, como eu falei, são mais de 40 anos, outros cientistas descobriram novos tipos e o número cresceu, chegando aos 15 citados anteriormente. Osteogênese imperfeita somente afeta os ossos. Mito. Esse é um erro comum. Embora a fragilidade óssea seja a principal característica da OI, outros problemas médicos, como articulações soltas, perda precoce da audição, dentes frágeis, problemas respiratórios e contusões recorrentes, também fazem parte da condição. Já existe medicamento para a osteogênese. Isso é verdade. Há cerca de 23 anos, o Canadá e os Estados Unidos utilizam o palmidronato disódico para combater os efeitos da doença e os resultados têm sido altamente animadores. No Brasil, essa medicação é utilizada há 15 anos. O palmidronato pertence à família dos bisfosfonatos de segunda geração. A medicação é aplicada comumente em pacientes abaixo dos 18 anos, em infusões intravenosas, em ciclos de 3 dias, com intervalos de 2 a 4 meses, variando com a idade do paciente. Para pessoas acima de 18 anos,
é recomendado o alendronato de sódio, cuja aplicação é via oral, em cápsulas diárias ou semanais. Atualmente, o Sistema Único de Saúde, nosso SUS, fornece gratuitamente as medicações. Se você acessar o blog www.sembarreiras.jor.br, você vai ter uma matéria completa falando sobre o pamidronato e o alendronato e também algumas recomendações para você que quiser agora começar a utilizar essa medicação, tá bom? Próxima. Osteogênese imperfeita é uma doença infantil. Isso é mito. Se fosse verdade. A OI é uma doença genética que está presente ao longo da vida de uma pessoa. A frequência de fraturas pode diminuir após a puberdade, quando o crescimento para. Mais tarde, pode aumentar novamente em mulheres com o início da menopausa e nos homens devido a mudanças relacionadas à idade em seu sistema endócrino. Os diferentes tipos de OI também apresentam variações do tempo que vai durar a incidência das fraturas. E aqui mais um detalhe: se você fizer exercícios regularmente, se você tiver um acompanhamento médico e se você tiver a utilização das medicações, essa frequência de fraturas ela pode alterar, ou seja, você pode ter uma terceira etapa de vida, que é o que o pessoal chama da terceira idade, com menos fraturas, mais saudável e com menos dores. Então, é importante ter sempre um acompanhamento médico e também um acompanhamento de fisioterapia ao longo da sua vida, a partir principalmente dos 40 anos, que é o meu caso. Próximo. Crianças com osteogênese podem ter infância normal. Verdade. Corretíssimo, na verdade. Logicamente, os pais de crianças com OI devem criar ambientes seguros para os seus filhos brincarem, mas jamais, e aqui é importante frisar essa palavra, jamais privá-los de ser crianças ou evitar contato com outras crianças. Excetuando os momentos de fraturas, quando a criança sente muita dor e desconforto, os demais momentos podem e devem ser altamente lúdicos e divertidos. Proporcionem o máximo de experiências para os seus filhos. Essas experiências vão acompanhá-los no restante da vida deles e serão importantíssimos para o seu desenvolvimento psíquico, para o seu desenvolvimento de personalidade, de caráter, de visão de mundo. Portanto, um erro comum, erro em termos, mas uma atitude bastante comum em pais de crianças com OI é isolar os seus filhos, trancafiá-los dentro de casa, com medo exatamente de fraturas. Isso pode ter e tem a sua justificativa, mas também causa um problema grande do ponto de vista da formação emocional daquela criança. Então, procurem sempre orientação médica, orientação fisioterápica e procurem ser racionais na hora de decidir se uma criança pode ou não brincar de determinadas coisas ou frequentar determinados lugares. Tá bom? Próximo. Pessoas com osteogênese não podem ter filhos. Isso é mito. A OI não afeta a fertilidade. Muitos homens e mulheres com OI têm filhos. Algumas mulheres podem ter complicações na gravidez devido aos problemas esqueléticos. A OI prejudica ou altera a formação esquelética da pessoa exatamente pela sua influência óssea. É importante que todos os jovens com OI
recebam informações sobre a sua condição e saúde reprodutiva. E aqui, mais uma vez, a OI é uma doença basicamente óssea. Ela não afeta a questão reprodutiva e é importante, mais uma vez eu repito, é importante o acompanhamento médico, exatamente para evitar esse tipo de dúvida. A OI, ela é passada de pai para filho, então é provável que uma pessoa com OI, eu no meu caso, ao ter um filho, eu transmita os meus genes da OI para os meus filhos. Não é uma certeza, depende muito de quem será a mãe. Se ela tiver OI também, então é quase que 100% que meu filho terá OI. Se ela não tiver, aí vai depender se a minha condição genética é recessiva ou dominante. Ou seja, não é uma certeza absoluta. É importante, mais uma vez, você ter acompanhamento médico e ele, um geneticista, um ortopedista, ele então terá condições de responder essa dúvida, né, através de alguns exames ou através de alguns questionamentos que ele vai te fazer, o histórico familiar, e aí você então saberá se os seus filhos terão ou não a osteogênese. Ok? Próximo. Pessoa com osteogênese pode andar. Verdade. Existem muitas pessoas com osteogênese que andam. Contudo, é importante esclarecer que não é uma regra. Vai depender do tipo da OI que ele tem e dos estímulos que recebeu ao longo da vida. Isso é muito importante. Hoje em dia, com os avanços da medicina, da fisioterapia, as cirurgias reparadoras, as colocações de hastes, ficou mais comum o paciente andar. Alguns são capazes até de dirigir normalmente. Um ponto. Se você começar um acompanhamento médico e fisioterápico, os exercícios que foram colocados lá atrás nesse vídeo, bem cedo, aumentam as chances daquele paciente conseguir andar e conseguir dirigir o automóvel. É claro que não é regra, é claro que não são todos os pacientes, e é claro que cada paciente é um caso, cada caso é um caso. Não é porque o meu vizinho anda ou dirige que eu também vou andar e vou dirigir. Como eu falei, existem estímulos, existe o tipo da OI da pessoa, existe o tipo de tratamento que ela teve desde o seu nascimento. Então, cada caso é um caso e deve ser analisado individualmente. Mas sim, é possível um paciente com OI andar, dirigir carro e ter uma vida o mais próximo possível do que se acostumou a chamar de normal. E eu sempre uso as aspas para falar essa palavra. Ok? A última. Todos os filhos de uma pessoa com OI terão OI. Mito. Quando um dos pais tem um tipo de herança dominante da OI, existe uma chance de 50% a cada gravidez da criança ter osteogênese e 50% de não ter, naturalmente. Nos casos raros, onde a OI é transmitida com um traço recessivo, os pais são portadores sãos e seus filhos têm uma chance de 25% de serem afetados e 50% de serem portadores. A diferença entre portadores e afetados é que o portador não necessariamente apresenta a deficiência. Eu tenho genes portadores, mas não sofro as consequências da doença, tá certo? Mas, de novo, esse ponto, ele se relaciona muito com 2 pontos atrás que eu li, que essas pessoas com AI podem ter filhos. Elas podem, tá certo? Mas vai depender se os seus filhos vão ter ou não
A osteogênese vai depender do tipo de OI que você tem, do seu histórico familiar e da sua, vamos dizer, das razões, se é que existe isso, que fizeram você ter a osteogênese. Essas respostas somente um médico, um geneticista poderá lhe dar. Portanto, se você tem essa dúvida, se você tem osteogênese e quer ter filhos, é fundamental, caso você se preocupe, né, se o seu filho vai ter ou não osteogênese, é procurar um médico e pedir alguma orientação, tá certo? Esse vídeo, ele não vai estabelecer aqui verdades absolutas, porque não existem verdades absolutas. Então, cada caso é um caso, mais uma vez eu uso essa expressão. Cada caso é um caso e precisa ser avaliada individualmente, ok? Então é isso, pessoal. Foram 12 tópicos. Eu espero que tenham gostado. Tchau. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem no botão curtir, acionem o sininho e se inscrevam no canal. Até a próxima, pessoal.